Olá, meus amores. O tema da tiragem de hoje: como é que está o nível de consciência dele ou dela sobre o vosso afastamento? E no final, uma carta de conselho com arcano maior para ti. Então é este o tema. Tu estás no canal da Semente Estelar, seja muito bem-vindo. Se é a primeira vez que estás aqui, o meu nome é Diana. Ativa o sininho, faz a tua inscrição e para aqueles que já costumam acompanhar-me, a minha gratidão pela vossa confiança. Coloquem desde já o like, o comentário e, se puderem, a partilha deste vídeo. Eu vou fazer a leitura com uma carta do oráculo intuitivo e Maria Padilha, o deck da Pombagira Maria Padilha, tá bom? Então, a consciência dele ou dela do vosso afastamento e uma carta de conselho para ti com arcano maior. Eu trago então duas opções de escolha, duas garrafinhas em formato de porta-chaves. A primeira da primeira consulta é a de cor cinza e a segunda é a de cor azul, tá bom? Eu vou pedir para te conectares, para fazeres a tua escolha. Vou colocá-las aqui de pé e vou baixar a câmera para poderes então escolher com mais calma. Se precisares de mais tempo, faz uma pausa no vídeo. E então, primeira consulta, segunda consulta, o nível de consciência dessa pessoa relativamente ao afastamento e também uma carta de conselho para ti perante esta situação. Vamos começar então por quem escolheu a primeira consulta, aqui da garrafa de cor cinza, e eu vou pedir que firmes o pensamento nele ou nela, tá bom? Traz a energia dessa pessoa para a mesa e eu quero saber, oráculo, o nível de consciência dessa pessoa em relação a este afastamento. A tiragem é coletiva, tens que adaptar à tua realidade e é válida no momento em que chegares aqui. Então, existe aqui a perspectiva da cura, não é? Da harmonia e do equilíbrio. Então, o que é que isto vem indicar? Há qualquer coisa na consciência dessa criatura que precisa de ser curado. E existem aqui pessoas que vocês trouxeram para a mesa que têm até mesmo um transtorno mental. Então, quando nós temos um transtorno mental, o nosso pensamento não é saudável. Quando temos um transtorno mental e ainda por cima não buscamos ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra, o que é que vai acontecer? Temos uma tendência a piorar, a ficar ali numa sofrência, numa guerra interior, numa falta de equilíbrio e de harmonia, e por consequência, as nossas decisões, o nosso estado de humor e de espírito não é favorável a podermos atingir um nível de consciência e um raciocínio equilibrados. Então, o nível de consciência dessa pessoa não pode ser o melhor porque está afetado mentalmente na parte da saúde. E temos aqui situações que a pessoa pode estar a atravessar um período em que está efetivamente doente, a atravessar um período que mesmo a saúde física já está afetada. Claro que não é para toda a gente, estamos a falar de uma tiragem coletiva com milhares de energias, tens que tentar adaptar para o que fizer mais sentido, mas regra geral é alguém que tem um pensamento com falta de equilíbrio. É um pensamento que não é constante, que não é uma certeza, não é uma forma de pensar coesa e saudável. Então, por isso é que saiu uma carta que representa a cura. Pode ser uma pessoa também que acaba por ter a mente e a consciência afetadas, porque é uma pessoa muito apegada a vícios. E podemos estar a falar do álcool, da droga, algum tipo de vício nocivo que pode afetar a capacidade cognitiva de raciocínio da criatura. Vamos supor que é uma pessoa alcoólica, que é uma pessoa que ingere substância tóxica. Então, vai afetar a massa encefálica, vai afetar a atividade cerebral, a qualidade de pensamento e, por consequência, o discernimento, não é?
Vamos complementar com Padilha. Nível de consciência dessa pessoa relativamente ao afastamento. Cá está, um pensamento que tem um nó cego. A cabeça da pessoa está bloqueada. Não é um pensamento saudável, não é um pensamento evolutivo para dar frutos, uma mente capaz de resolver, seja o que for. Com problemas dentro de casa, pode ser uma pessoa que já vem de família problemática, de educações num ambiente familiar problemático, né? Ele próprio ou ela própria. Pode ser alguém também que está a passar por um processo de separação. Se vocês souberem que a pessoa tem uma outra pessoa, pode estar com dificuldades de conseguir romper por algum motivo, tá bom? Pode ser motivos de estrutura financeira, etc. Para quem souber que essa pessoa está numa outra relação, então a criatura não está bem, quer pular fora, mas não consegue, tem aqui obstáculos. E muitas vezes esta criatura, aparentemente para o social, para as pessoas que cruzam o seu caminho, ou para alguns casos até na rede social, aparentemente está muito bem, obrigado. Mas é alguém que transporta uma solidão com uma dor muito grande. Esta dor aqui pode significar uma culpa, um arrependimento até, mesmo que não seja reconhecido. E eu vejo alguém dentro de casa, mesmo que esteja acompanhado, completamente isolado e sozinho, com transtorno mental, com problemas na vida particular, roubo, desgaste e uma depressão às costas. Depressão com vício. É aquela situação que, para eu conseguir aguentar a minha tristeza, eu vou afogar-me na bebida. Para eu conseguir aguentar a minha tristeza, eu vou me perder, sei lá, no tabaco, na droga. Eu vou me perder no vício do jogo. Há aqui qualquer coisa que prejudica a saúde dele ou dela. Pode ser alguém que frequenta meios sociais com o copo na mão, o sorriso na cara, aparentemente está tudo certo e a pessoa transporta no interior uma podridão. Não é? O próprio ambiente familiar, da história de vida da pessoa, tem companhias que não somam, não agregam. É tudo relacionamentos que diminuem o bem-estar dessa criatura, tanto financeiramente como energeticamente. É alguém que tem falta de amor na vida. Existe aqui uma sensação de doença e fruta podre. Então, como eu como fruta podre todos os dias, eu estou doente. Então, eu não consigo pensar direito. Qual é o nível de consciência desta criatura em relação ao vosso afastamento? Uma ausência, uma tristeza, uma depressão, que eu agarro-me aos vícios para conseguir escapar? Estou extremamente angustiado, isolado dentro da própria casa, mesmo que tenha alguém ao meu lado. A preocupação de aparentar para o meio social que está tudo bem, obrigado, mas está tudo uma moleca na vida desta criatura, inclusive a saúde, que já está comprometida, principalmente a saúde mental. E para muitos casos, resultado de uma depressão. Então, o nível de consciência é dor e mais dor e mais dor, uma dor que é camuflada com vícios e que, independentemente de ter vício ou não ter vício, a saúde está afetada. Então, o meu nível de consciência, eu sinto-me incapaz de trazer transformações para esta situação. Porque tem pessoas no meu caminho atualmente, e que pode ser um companheiro, uma pessoa da família, uma pessoa chegada, que não ajudam na minha vida.
que não me ajudam a andar para a frente. Que apenas há uma energia de que me roubam. E quando eu falo em roubar, é a perda de tempo, o roubo até mesmo de a parte financeira, de se aproveitarem da criatura para terem vantagem financeira, o roubo da energia, porque são pessoas tóxicas. Então, eu estou cheio de problemas, eu não tenho capacidade de me libertar deles e afundo-me no meu vício e sigo com a minha vida neste caldo de fruta podre. Então, a minha saúde está afetada, a minha parte espiritual está completamente comprometida. Então, a única coisa que eu tenho certeza em relação a este afastamento é que me dói, é que trago aqui uma lamentação e até um arrependimento, mas que não sou capaz de modificar a situação. E temos aqui um grupo, não é para todos, mas temos um grupo que até mesmo espiritualmente e energeticamente foi feito aqui um trabalho para prender a pessoa ou até mesmo para prejudicar o vosso relacionamento e para que ele ou ela não voltasse para a vossa relação. Existe aqui uma energia de manipulação energética para travar as coisas e tens que adaptar se faz sentido ou não, tá bom? Esta pessoa não está bem, tem a saúde afetada, emocional e mental e, portanto, não tem um pensamento saudável, não é capaz de ter um nível de consciência em que seja capaz de resolver e de ter até um pensamento positivo. Esta pessoa não tem pensamento positivo. A vida da criatura gira em torno da palavra fracasso. Então, ele ou ela sente-se o fracassado da história e acha que a felicidade própria é irrecuperável, como se estivesse preso num buraco e a pessoa acredita que não pode sair mais dali, ok? Carta de conselho, a roda. A roda é a mudança. Então, o teu comportamento perante esta situação tem que mudar. A roda pede o desapego, o virar a página, o soltar, abrir mão, tá bom? Portanto, é uma situação muito travada e para que a tua vida ande para a frente e não fiques aprisionado a este contexto, tu tens que deixar ir, mesmo gostando, mesmo sendo contra a vontade, tens que entender que há uma pessoa que estava no teu destino e que veio também para te ensinar uma lição, mas a roda pede o desapego, o permitir mudanças de perspectiva e mudanças na tua vida que não dependam desta criatura. Porque tu tens sorte no teu caminho, mas a sorte também és tu que tens que a fazer através da tua liberdade de escolha. Então, aquilo que tu tens que escolher para fazer a tua sorte é virar a página, é seguires, dares oportunidade a novas coisas mais positivas na tua vida. Então, destrava, tira a ferrugem que está acumulada, destrava completamente o pensamento, a energia, as tuas decisões e para de ter a tua vida parada, tá bom? Porque a única coisa que vais contar aqui é uma roda que não anda. Se tu dependeres desta pessoa, a roda não anda para a frente e tu estás empacado exatamente no mesmo ciclo de dor e de frustração. Então és tu que tens que carregar no acelerador da tua vida. A roda fala do poder da decisão, das minhas escolhas. Então tens que tomar uma escolha consciente de que a minha vida é para andar para a frente, independentemente de outras pessoas, por muito que eu goste delas, tá bom? Então é este o conselho. Eu espero que tenha feito sentido. Escreve nos comentários se achas que bateu com a tua energia e vamos passar então para quem escolheu a segunda consulta, aqui da opção de número 2, a garrafa azul.
Eu vou pedir então para firmares o pensamento nele ou nela, traz a energia dessa pessoa para a mesa. Eu quero saber aqui com o oráculo como é que está o nível de consciência dessa criatura relativamente a este afastamento. E já caiu o anjo da prosperidade. Então, o nível de consciência tem aqui dois aspectos. Em primeiro lugar, também temos, tal como na primeira consulta, a cor da cura, o verde. O verde é a cor da cura, então existe algo para curar na maneira de pensar dessa pessoa. O verde também é a cor da esperança. Então existe uma esperança de quê? De colher alguma coisa. De vir a colher alguma coisa, mesmo que o período de afastamento seja elevado. Então, para colher, o que é que eu preciso de fazer para colher? Plantar. Tem que ter o período do plantio. Então, de alguma maneira, essa criatura acredita que alguma coisa foi plantada na vossa história. Apesar do afastamento, a consciência dessa pessoa acredita que a semente está debaixo dessa terra e que essa terra é fértil. Portanto, a semente está em desenvolvimento e a criar raiz. Mas para desenvolver e para germinar, ela precisa de ser regada e é regada através de pensamento, não é? E também precisa de tempo. Então temos aqui a lentidão para a semente germinar. Mas é uma carta que fala de prosperidade. Então, o nível de consciência dessa pessoa, embora possa ter aí alguns entraves no pensamento que precisa de cura, é vir a ter ainda uma colheita contigo e modificar essa situação de afastamento, porque a pessoa quer colher um bom fruto. A pessoa, temos a palavra prosperidade. A pessoa tem até um sentimento de posse, não é? Porque estamos a falar do concreto, do material. Então existe nele ou nela, na consciência, um sentimento de posse por ti. Como assim um sentimento de posse por mim, se já estamos afastados há mais de um ano, há 2 anos, há 3 anos? Sim, mas esse apego ficou na energia da pessoa. Então existe aqui uma possessividade como se fosse teu dono ou tua dona. É como se pensasse que este território, qual território? O território que diz respeito ao consulente, que lhe pertence, que é dele por direito. É dele ou dela por direito, mesmo que a vida vos tenha afastado, mesmo que a culpa tenha sido dele ou dela. Eu ainda tenho uma perspectiva de colheita. Aqui existe esperança. Por muito difícil que seja a personalidade dele ou dela, por muito que tenha dado prioridade a outras coisas na vida, por muito que tenha sido uma pessoa mais dura e mais fria, é alguém que ainda tem perspectiva de vir a colher. E porquê? Porque a semente que plantou no passado ficou a germinar, é regada todos os dias com pensamento, um pensamento de esperança de que eu ainda vou colher aquele território que me pertence na cabeça dele ou dela. Então, acredita que apesar do afastamento, essa semente está a germinar, está a desenvolver e que vai dar fruto, tá bom? Então, a mentalidade dele ou dela cada vez está mais aberta nesse sentido. Então, existe uma evolução de consciência. Aqui existe uma evolução de consciência. Vamos complementar com Padilha. É alguém que dá muita importância a bens materiais, a dinheiro, a estrutura financeira, mas a própria espiritualidade não vai deixar passar em branco o afastamento, não vai deixar a pessoa seguir a vida agarrado à prioridade dos bens materiais, esquecendo facilmente a situação com o consulente.
Não vai deixar. Porque há aqui uma questão também de conta para pagar. Há uma situação de dívida. Dívida, e não me estou a referir a dinheiro. Pode haver casos em que ficou uma dívida de dinheiro, mas a maioria nem se trata disso. É uma dívida de atitude dessa pessoa perante ti. Então, como ficou essa dívida, essa injustiça, a espiritualidade está a mexer os pauzinhos para essa criatura sentir cada vez mais na consciência o peso na consciência pela dívida que eu tenho. Então, eu tenho de ir lá e pagar o preço da minha ausência. E a própria vida está a trazer a fatura de pagamento para essa pessoa. Porque a colheita que a pessoa foi ter no caminho que escolheu não é de todo a colheita que ele ou ela esperava. Então existe uma frustração na minha luta, no caminho que eu escolhi. Eu vim a colher nada. Eu vim a colher muito pouco comparativamente aos meus objetivos, à minha perspectiva. Então eu questiono-me: o caminho que eu escolhi valeu a pena? A dívida que ficou para trás relativamente ao consoante valeu a pena? Então eu estou preso a essa dívida através de um peso na minha consciência. E é esse peso, a necessidade de pagar e a própria fatura cara que a vida está a trazer, que faz com que a consciência se esteja a abrir. Tá bom? Para vir a ter uma colheita contigo. Porquê? Porque o caminho que eu escolhi, eu fui desbravar terras que não eram para mim e eu acabei por colher nada ou muito pouco, uma sensação de fracasso. E esses caminhos passavam muito por interesses de estabilidade monetária, financeira. Eu já tinha referido que a estrutura, o material para essa pessoa é importante. E tu vais acabar por ter notícias dessa pessoa. Mesmo que exista aí distância geográfica, vais acabar por ter notícias dele ou dela, apesar de não ser uma pessoa que vai ficar transformada. Não vai haver aqui uma modificação por parte dele ou dela da água para o vinho. Nos casos em que tu sabes que essa pessoa está numa outra relação, essa relação só existe por interesse financeiro e por teimosia, por um aspecto de orgulho, de status. Pode ser um casal que até tem algum nível de estabilidade material e que gosta de aparentar que está tudo bem, obrigado. Então é uma questão de teimosia, de ego, tá bom? E de interesse que tem a ver com estabilidade financeira. Mas é um casamento em que existe traição. E esta pessoa está a aprender que a maior traição que existiu na vida dele ou dela foi a traição que ele fez a ele próprio ou a ela própria. Porque o caminho que escolheu, a terra que a pessoa escolheu para plantar, para além de não ser uma terra fértil, é uma terra traiçoeira. É uma terra em que ele estava a contar colher prosperidade e colheu uma grande cobra, uma grande traição. E esta traição pode prejudicá-lo até mesmo financeiramente falando. E podemos estar a falar assim num contexto de outra relação, tá bom? Que ele tenha neste momento, mas que vai ser cortada. E como eu já tinha falado, a própria espiritualidade não vai deixar a vossa situação passar em branco, tá bom? É um peso na consciência que está a ser cada vez mais forte à conta do quê? Da fatura para pagar. A fatura saiu cara a esta criatura. A dívida que deixou para contigo e o caminho que foi escolher, hoje em dia, é uma fatura elevada demais para pagar.
um caminho de engano, um caminho de traição, em que se foi meter em terras que não eram para ele ou para ela, e se estiver com outra pessoa, vai acabar, vai separar, a relação já está tóxica e apenas é mantida por uma questão de estabilidade, interesse financeiro, teimosia e aquela questão de querer aparentar que está tudo bem, obrigado, para o externo. Ok? Então, ainda vais ficar a saber, mesmo que não seja de uma forma direta, através dessa pessoa, ainda vais ficar a saber de uma separação que vai ocorrer na vida dele ou dela. De alguma coisa que não correu como esperado. Da colheita do fruto podre na terra que ele escolheu andar a plantar. Então, devido a essa fatura cara, ainda existe uma perspectiva de vir a colher contigo mais tarde. Existe uma abertura de mente, não é? Para vir a ter uma colheita, existe um sentimento de posse, apesar de tudo. Apesar destes obstáculos que minam esta colheita que já poderia ter acontecido mais cedo e de forma mais saudável, porque a culpa foi dele ou dela, das suas escolhas. Vamos retirar para terminar uma carta de conselho para ti com arcano maior. Conselho para o consulente. Experiência de vida, a carta da torre. Neste deck é representado pela experiência de vida, ou seja, uma aprendizagem com esta história. O que é que eu tenho para aprender, não é? Esta pessoa que um dia foi a minha certeza, hoje em dia já não é mais. Então, existe uma transformação de ti próprio perante esta demora, perante esta dívida para contigo. E a carta diz que é o momento da mudança, é o momento de levantar voo desta história. Porque esta pessoa, quando vier, o facto de vir tarde demais, porque é uma pessoa muito demorada, ela vem tarde e tu já não vais querer. Porque, entretanto, tu modificaste, tu aprendeste, tu ressignificaste a história. E aquilo que tu querias, tu deixaste de querer. Então a pessoa vai notar que alguma coisa em ti modificou e isso vai servir também de lição para ele ou para ela. É do género, a semente estava lá, estava a evoluir, mas agora que eu cheguei tarde e a outra pessoa já não quer. A outra pessoa ganhou asas e voou. Então é este o conselho para ti. E porquê? Porque para além da lição que tu aprendeste ou que estás a aprender, essa criatura também tem que aprender algumas lições. Principalmente no que é que tem que se basear para tomar decisões na vida. Tá bom? Porque aqui tem uma baita de uma lição para essa criatura. Tanto na fatura cara demais que a vida está a trazer para pagar atualmente, como também na tua reação quando essa pessoa vier. Porque tu já não vais querer mais. Então a criatura vai ficar com uma sensação de prejuízo que perdeu por um lado e perdeu pelo outro. Escreve para mim nos comentários se achas que fez sentido. Deixa ficar o teu like. Um beijinho para todos e até uma próxima tiragem.